Queridos, nós estamos hoje terminando uma série chamada A Igreja e Eu. Essa série nos acompanhou durante todo esse mês de agosto e ela é parte de um trimestre na nossa igreja dedicado à disciplina espiritual do serviço. Aqui na nossa igreja, a cada trimestre, nós focamos numa das práticas do caminho de Jesus, porque entendemos que as disciplinas espirituais, as práticas do caminho de Jesus são fundamentais para a nossa transformação à semelhança do próprio Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, nós queremos também aprender a fazer, colocar em prática, a fim de que o Espírito de Deus use isso para a nossa transformação. Se queremos nos parecer com Jesus, precisamos adotar o estilo de vida de Jesus. E essa jornada começa, claro, com um encontro de arrependimento, de fé, um encontro com a graça de Deus, e essa mesma graça é que nos sustenta ao longo de toda a jornada e nos conduz à transformação. Mas esse processo de santificação, de discipulado, de formação espiritual acontece numa parceria do Espírito de Deus conosco, e nós nos engajamos ativamente nesse processo por meio também das disciplinas espirituais. Essa disciplina do serviço foi o foco no mês de julho, pensando no ambiente da família. Falamos sobre o serviço à família. Agora em agosto, o serviço à igreja. E para terminar, a partir do próximo domingo, se nada mudar depois de hoje, mas a ideia é que a partir do próximo domingo e todo mês de setembro, a gente converse sobre o serviço à cidade. Quero te pedir que ore por isso. A gente vai tocar em alguns temas um pouco mais sensíveis. A gente vai falar, por exemplo, de política no mês que vem. Então, se você está aqui na igreja há bastante tempo, falando, poxa, essa igreja não fala de política, chegou a hora. Mas, na verdade, a gente não vai falar de política ou sobre política. A gente vai falar sobre como nós, cristãos, temos um papel em relação à nossa vida como cidadãos de uma cidade, de um país, como pessoas que pertencem a um reino que não é deste mundo, como nós devemos nos portar e servir ao meio em que estamos, à cidade, à cultura, ao contexto, à nação em que nós nos inserimos. E eu espero que Deus nos dê a graça de falar a respeito disso de forma bíblica, clara, amorosa, humilde, mansa, como é o coração de Jesus. Mas ore por nós, tá bom? Ore pelos pastores, pregadores. A gente está preparando aí um mês de setembro que eu creio que vai ser muito importante para a vida da nossa igreja. Nós estamos entrando nesse período pré-eleitoral, os ânimos já estão bem acirrados, né? Aliás, não deixaram de estar, eu acho, em nenhum momento dos últimos anos, né? Mas talvez estão ainda mais. E nós queremos trazer uma palavra pastoral, uma palavra equilibrada, bíblica, coerente com o Evangelho de Cristo, e eu peço que você ore e interceda, e prepare também o seu coração para ouvir de forma aberta, tá bom? Porque é um assunto que envolve tantas paixões. Em algum nível eu já anteciparia dizendo que algumas idolatrias também, e eu acho que nós precisamos ter um coração aberto, sensível, submisso ao Espírito de Deus, para deixar que Ele revele isso, seja preconceitos ou idolatrias no nosso coração. Não é assim que nós queremos caminhar como discípulos de Jesus. Queremos caminhar de forma submissa, em adoração e reverência, somente a um Rei, a um Senhor, a Jesus, amém? E esse é o nosso intuito. Mas isso é o mês que vem, não é hoje. Hoje a gente termina essa série, a Igreja e Eu, falando, digamos, dando sequência, tentando finalizar, eu espero que eu consiga, o que nós iniciamos na semana passada, uma conversa sobre liderança. Nós falamos ao longo desse mês sobre como é que nós servimos a igreja. Sirvo pertencendo, eu sirvo compartilhando, eu sirvo ministrando, e na semana passada eu sirvo liderando e sendo liderado. Não deu tempo de entrar no sendo liderado, toquei em uma coisa ou outra, mas falamos basicamente sobre o que não é e o que é liderança, segundo o exemplo de Cristo. E hoje nós vamos caminhar para concluir essa conversa. De novo, eu espero que dê tempo. Se não der, a gente vai ver o que faz. Mas nós aprendemos ao longo desse último mês, especialmente a partir da primeira carta aos Coríntios, mas também da segunda carta aos Coríntios, que a igreja é o corpo de Cristo, que cada um de nós é membro desse corpo, que nós somos um só organismo com diferentes funções, uma família de muitos irmãos, e que cada um desses irmãos recebe um ou alguns dons do Espírito para servir aos demais irmãos, membros desse corpo, de modo que toda a igreja, toda essa família de Deus seja edificada e caminhe rumo à maturidade, à semelhança com Jesus, e que o fundamento de tudo isso é o amor.
o dom supremo, o caminho sobremodo excelente. No domingo passado, começamos essa conversa sobre um paradigma de formação espiritual aplicado à liderança cristã. A liderança tem sido razão, causa, uma má liderança, um paradigma deformado de liderança na igreja, tem sido causa de muitos abusos cometidos em nome da fé, em nome da religião, em nome do próprio Deus. E há muitas pessoas que chegam aqui à nossa igreja, inclusive, feridas, machucadas por conta de experiências anteriores com líderes supostamente evangélicos, pastores. E isso deixa marcas profundas na nossa vida, na vida de membros de comunidade de fé. Então, nós começamos a nossa conversa na semana passada falando sobre o que não é liderança no contexto da Igreja de Jesus. E depois falamos de alguns princípios de liderança para uma igreja que não quer formar grandes líderes, né? Nós aqui na nossa igreja não temos a pretensão de formar grandes líderes, não entendemos que essa é a missão da igreja, que a igreja exista para formar grandes líderes. Nós só queremos ter bons líderes e que sirvam bem, com fidelidade à igreja de Jesus. E para isso, aprendemos na semana passada, e eu não vou ter tempo de recapitular tudo, mas de forma bem breve, nós vimos que toda liderança na igreja é pastoral, não significa que todo líder é um pastor ordenado e que carrega todas as responsabilidades do ofício pastoral, mas qualquer exercício de liderança na igreja deve considerar, em primeiro lugar, as pessoas, as ovelhas, os irmãos, o cuidado com pessoas, mais do que a execução de tarefas com excelência. Segundo, vimos que a liderança é um dom espiritual. Isso significa que nem todos foram chamados para liderar, mas o Espírito dá diferentes dons a diferentes pessoas, e para alguns ele concede esse dom de liderança. Vimos também que o padrão do líder é o do servo, e o servo está com S maiúsculo aí, justamente porque é de Jesus que nós estamos falando. Ele, sendo Deus, veio para servir, dar sua vida, e esse é o padrão de liderança para todo aquele que deseja, que entende ser chamado por Deus para liderar no contexto da igreja. E por fim, vimos que o líder é um administrador e não um dono. Isso é muito importante porque uma das principais razões de tantas feridas e de tantos abusos cometidos em nome de Deus e por pastores e líderes religiosos tem a ver com um senso de propriedade, de posse sobre a igreja e sobre as pessoas da igreja. Então, toda vez que isso acontece, há uma deformação, uma deturpação do que é a vocação do líder. É ser um mordomo, um servo, um despenseiro dos mistérios de Deus, como Paulo diz, e não um dono e proprietário que manipula e usa, seja da instituição, igreja, CNPJ, seja das pessoas que fazem parte dela, para benefício pessoal. Isso foi a mensagem da semana passada. Se você não esteve aqui, assista lá no YouTube, ouça no podcast. Acho que foi uma conversa bem relevante, bem importante para o que nós buscamos construir aqui como um modelo, um paradigma de formação espiritual e de liderança bíblica, ok? Hoje, avançando nessa conversa, eu quero dividir a nossa conversa hoje em duas partes. Eu espero que eu consiga cumprir o objetivo de falar de ambas. Primeiro, qualificações para a liderança. Quem na igreja de Jesus está apto a liderar? Quais são os requisitos mínimos para o exercício de uma liderança na igreja? E depois, qual é o ápice, o ponto mais alto da liderança no modelo de Jesus, tá bom? Começando então pelas qualificações para a liderança. Eu tenho refletido bastante já com o staff, os pastores da igreja e também com líderes de ministério a respeito do paradigma que eu penso que é o mais aplicável e coerente para lideranças que não sejam de cunho propriamente pastoral. O que eu quero dizer com isso? Eu acabei de falar que toda liderança é pastoral, mas eu fiz uma distinção porque há pessoas que recebem de Deus uma vocação específica para o ministério pastoral de ofício. Caso, por exemplo, dos 4 pastores aqui dessa igreja, pastor Diego, Dinato, Alex e eu. Nós cumprimos uma função muito específica aqui nessa igreja, que é um ofício pastoral, e nesse caso a Bíblia tem critérios mais altos, mais elevados, especialmente nas cartas pastorais, nas orientações de Paulo para Timóteo, para Tito, há algumas orientações de Pedro nesse sentido também, dos requisitos para essa função,
padrão é mais alto, é mais exigente, nós estamos submetidos a um crivo um pouco mais rigoroso da Escritura, e por isso devemos exercer o ministério pastoral com muito temor diante do Senhor e da igreja. Mas a grande maioria dos líderes da igreja não se tornarão necessariamente pastores de ofício. Eles vão liderar ministérios, vão liderar grupos, comunidades, vão liderar iniciativas, projetos. Ainda assim, a palavra de Deus é a fonte de orientação, de instrução para de que maneira toda liderança deve ser exercida. E eu penso que talvez, pelo menos até aqui nas minhas reflexões sobre esse assunto, o melhor paradigma bíblico que nós tenhamos para definição desses critérios para a liderança na igreja seja o paradigma da diaconia. Da diaconia. O que é isso? Vamos lá para Atos no capítulo 6. Talvez esse termo seja familiar para você, se você cresceu numa igreja que tinha como ofício, né, a figura do diácono, dos diáconos, talvez das diaconisas. Talvez esse seja um termo estranho, novo para você. Vamos lá para Atos, capítulo 6, e entender de que maneira essa figura ou essa função surge já bem no comecinho da história da igreja. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, então veja que o contexto me parece bem aplicável à nossa igreja local nesse momento, né? Porque o número de discípulos aqui da Igreja Batista Verso tem crescido também em número, né? Nos últimos anos, que são inclusive os primeiros anos da igreja também, os últimos. Os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então tinha murmuração na igreja primitiva, ok? Isso é triste, mas nos dá esperança também. Não somos só nós, né? A igreja contemporânea que sofre dessa dificuldade. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, e veja novamente a ênfase, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Deus nos oriente, nos instrua nessa manhã. Veja, queridos, que com o crescimento da igreja, que é relatado aqui, isso vem já acontecendo desde o início, com a primeira pregação pública de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, logo depois você segue a leitura de Atos, você vê que o número já chegava em 5.000 na igreja de Jerusalém, a igreja teve um crescimento explosivo, acelerado, mas junto com esse crescimento aconteceram também problemas, certo? Surgiram novos problemas, e a necessidade de organização, estruturação, delegação de responsabilidades e funções, de maneira que a igreja pudesse crescer não apenas em número. O objetivo da organização pela qual a igreja em Jerusalém, a igreja no livro de Atos, começa a passar, não era simplesmente para que ela pudesse continuar crescendo em tamanho, em abrangência, em números, mas para que ela pudesse crescer, continuar crescendo em profundidade e maturidade, porque uma boa liderança torna o crescimento sustentável, porque senão as coisas começam a virar caóticas e a gente não consegue cumprir essa missão de formar discípulos. Parece que logo no início a liderança da igreja primitiva entendeu isso. Os apóstolos tinham um chamado específico, e veja que eles estavam falhando no cumprimento de responsabilidades igualmente importantes. Havia uma murmuração, e a murmuração era legítima. A igreja havia se organizado de maneira que não houvesse nenhum necessitado entre eles. Curiosamente, é uma oração que nós fazemos todos os domingos, também queremos que seja essa a nossa realidade. Mas havia necessitados, havia viúvas de origem helênica, de fala grega, e havia as viúvas dos judeus.
E um desses grupos estava sendo omitido, negligenciado na distribuição, gerava uma série de problemas, ainda num tempo de muita dúvida de como seria a convivência entre judeus e gentios. Aqui tudo indica que eram todos judeus, mas de fala grega, mas ainda assim uma divisão complicada aqui, que poderia gerar muitos problemas se não fosse bem administrada e resolvida. E os apóstolos reconhecem isso: nós estamos falhando, nós não estamos dando conta de fazer tudo que tem que ser feito. E ao invés de a resposta deles ser uma resposta de centralização, vamos dar um jeito de dar conta de fazer tudo, eles delegaram e deram autoridade a outros líderes para cuidarem dessa tarefa de servir o alimento àqueles que precisavam. Veja, eles dizem: nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. E uma leitura rápida e superficial pode dar a impressão de que o que eles estão dizendo é o seguinte: nós somos espirituais demais para servir comida para quem precisa. E, queridos, certamente não é isso que está acontecendo aqui, ok? Não é essa a motivação deles para fazer essa divisão de tarefas. Na verdade, o termo que é usado aqui para se referir ao serviço às mesas é o mesmo termo que é usado para falar do serviço ou do ministério da palavra. São dois ministérios diferentes, mas são igualmente dois ministérios, dois serviços. A palavra ministério aqui é sinônimo de serviço. Nós vamos servir de uma maneira e outros servirão de outra maneira. É isso que eles estão dizendo. De novo, como eu disse antes, o Novo Testamento distingue para a figura dos pastores, dos mestres, bispos ou presbíteros, que são palavras sinônimas no Novo Testamento para se referir a pastores. O Novo Testamento estabelece critérios mais elevados para quem vai ocupar essa posição, mas isso em função do papel de ensino e de instrução sobre a igreja. E para o exercício, então, desse papel e dessa autoridade de ensino e de instrução, há requisitos mais elevados. Mas o foco aqui, a palavra que é essencialmente utilizada para todo tipo de ministério e de serviço no âmbito da igreja, é a mesma. E é justamente essa palavra diaconia. Diaconia. E da expressão daquele que serve às mesas, nós tiramos no português, transliteramos para o português a palavra diácono, que nada mais é do que isso, do que um servo. O Christopher Wright define assim: diáconos, no grego, né, é aquele que serve à mesa durante a refeição. Seria um garçom, né, no modelo de restaurante, digamos, de serviço de alimentação, de hospitalidade nos nossos dias. A gente se referiria dessa maneira a um garçom, por exemplo. Ele diz assim: a ideia básica por trás de todo o ministério cristão é serviço comandado por Cristo. Cristo é o cabeça do corpo, e todo serviço que cada membro do corpo presta, oferece, executa à comunidade, ao corpo, à igreja, é um ministério diaconal nesse sentido, de serviço. Então veja, pensando nisso, os apóstolos estão diante desse dilema: tem viúvas que não estão recebendo a distribuição diária de comida. Então, eles estabelecem uma maneira nova de fazer isso. Ao invés de eles centralizarem todas as responsabilidades, nós vamos escolher pessoas que vão ser responsáveis por organizar isso e cuidar disso. E aí, quais são os critérios que eles estabelecem, então, como indispensáveis, inegociáveis, para essas pessoas, esses líderes, servos, que seriam responsáveis por distribuir comida para as viúvas? De novo, o verso 3 do capítulo 6. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Então vamos conversar sobre esses 3 critérios: bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Me parece que são critérios excelentes para serem estabelecidos como mínimo inegociável para alguém que vai liderar na igreja de Jesus. Eu não vou começar pela ordem, ok? O bom testemunho eu vou deixar por último. Eu espero que eu consiga chegar nele, não sei se vai dar tempo. Mas eu quero começar falando desse líder que é cheio do Espírito.
que precisa ser cheio do Espírito. Talvez o melhor exemplo para nós seja exatamente o que vem logo na sequência aí no texto, se você depois olhar a sua Bíblia, porque logo depois desse momento em que esses homens são escolhidos, vem uma história de um desses homens. Quem é esse homem? É Estevão, o primeiro mártir na igreja primitiva. Era um diácono. E a história de Estevão é maravilhosa, a gente não tem tempo hoje de ler ela inteira, eu vou mencionar alguns trechinhos, ler alguns versículos, mas eu quero ir caminhando com vocês pela história de Estevão, e eu quero que você perceba algumas coisas comigo, mas fique atento para notar a semelhança desse homem com Jesus. A maneira como a história de Estevão espelha de alguma maneira também a história e o exemplo de liderança do próprio Jesus. O que a gente aprende com esse homem, esse líder, esse diácono, cheio do Espírito, em primeiro lugar, é que os líderes cheios do Espírito têm uma autoridade. E a gente vai ver de que natureza é essa autoridade. No capítulo 6, no verso 8, diz que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Se você reparou na hora que a gente lê o texto, na hora que o nome de Estevão é mencionado, vem uma qualificação, lá no verso 5. A maioria dos nomes são citados sem nenhum tipo de qualificação, mas quando fala de Estevão, o texto diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois no verso 8, quando vai começar a contar a história dele, diz que ele era um homem cheio da graça e do poder de Deus. No verso 10, o contexto é: Estevão está pregando e operando sinais e maravilhas no meio do povo, e começa a haver uma resistência. Começam a se levantar líderes religiosos dos judeus questionando a pregação e a autoridade de Estevão. E o verso 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então veja que interessante, os apóstolos acabaram de estabelecer 3 critérios para quem vai servir comida para viúvas na igreja, certo? E os critérios são: essa pessoa tem que ter um bom testemunho, essa pessoa tem que ser cheia do Espírito, e essa pessoa tem que ter sabedoria, ser cheia de sabedoria. A primeira coisa que acontece na sequência é um desses 7 diáconos dar testemunho de Cristo, ser uma testemunha de Cristo. E quando ele dá testemunho de Cristo, o texto diz que ele faz isso cheio do Espírito e de sabedoria. Então veja que a história seguinte ilustra perfeitamente a maneira como Estevão cumpria os requisitos, os critérios para ser um líder na igreja, um diácono. E curiosamente, a gente pensa assim: bom, eles iam fazer uma atividade muito simples, que era entregar comida para as pessoas. Por que é que alguém precisa ter tanta sabedoria e ser tão cheio do Espírito e garantir um excelente testemunho para fazer uma tarefa muito simples? Isso mostra que na igreja de Jesus, toda liderança é um assunto seríssimo, e a posição de liderança, seja ela qual for, e para que atividade for, não deve ser exercida, ocupada de forma negligente, irresponsável, imatura, e nem, muito menos, maculada, né, por um mau testemunho. Então Estevão é esse homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito, e que começa a dar testemunho de Jesus. E o texto diz que à medida que ele fala, à medida que ele prega, a autoridade dele é de tal natureza que as pessoas não podiam resistir. Não podiam resistir. É um tipo de autoridade irresistível. E o texto vai mostrando para a gente então algumas coisas, por exemplo, que a nossa autoridade, quando nós estamos exercendo uma liderança, exercendo a autoridade no contexto da igreja, ela nunca deve ser imposta, mas deve ser reconhecida. Estevão não vai pregar com uma carteirinha de diácono, queridos, para dizer para as pessoas: acabei de ser eleito na assembleia lá da igreja, inclusive Pedro, Tiago, João impuseram as mãos sobre mim. Então eu estou aqui pregando, mas é porque eu fui empossado, digamos assim, dessa maneira, nesse contexto, nessas pessoas. E aí ele não chega impondo algum tipo de autoridade sobre aqueles que o ouvem, mas essa autoridade é inevitavelmente reconhecida por aqueles que o ouvem. Pela maneira como ele fala, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, essa autoridade é naturalmente reconhecida. Isso mostra também que a nossa autoridade na igreja não deve ser apenas posicional, mas espiritual. O que é uma autoridade meramente posicional? Você ocupa a posição, você tem o título, você é o pastor, então você manda e desmanda.
Não é assim que na igreja de Jesus a autoridade deve ser exercida. A autoridade precisa ter uma natureza espiritual. O texto diz de novo que Estevão estava cheio de fé, cheio do Espírito, diz que ele estava operando sinais, maravilhas, falando com autoridade. As pessoas não podiam, aliás, resistir a essa autoridade. Autoridade é diferente de poder, nesse sentido, o poder no sentido terreno mesmo, humano, como a gente costuma se referir, porque poder geralmente a gente pensa em controle, mas a autoridade tem muito mais a ver com direção. O tipo de liderança que nós somos chamados para exercer na igreja de Jesus não é uma liderança que nos leve a controlar as pessoas, e controlar os processos, e controlar as decisões, mas é uma autoridade que dá a direção para que as pessoas sejam bem conduzidas. Olha só o que o Henry Nouwen diz a respeito disso. O que faz a tentação do poder parecer tão irresistível? Talvez seja porque o poder oferece um substituto fácil para a árdua tarefa de amar. Parece mais fácil, presta atenção nisso, parece mais fácil ser Deus que amar a Deus. Mais fácil controlar as pessoas que amá-las. Mais fácil subjugar a vida que amar a vida. E aí ele cita a conversa de Jesus na restauração de Pedro. Se der tempo a gente vai voltar lá depois. Mas Jesus pergunta: tu me amas? Mas nós perguntamos: podemos nos assentar à tua direita e à tua esquerda no teu reino? Que foi o que eu citei semana passada, lembram-se da conversa de Tiago e João com Jesus? Percebe a diferença de paradigma de liderança? Um que deseja a posição de poder e uma autoridade posicional e de controle, de manipulação, e outra empenhada no serviço, em amor. É essa que Jesus nos chama a ocupar, a exercer, essa é a liderança. A nossa autoridade, queridos, deve, portanto, expressar graça e poder atuando juntos. Estevão tinha um poder espiritual, ele vinha operando sinais e maravilhas, mas ele exerce esse poder com graça, é o que o texto diz no verso 8. A nossa autoridade, então, para ser assim, deve ser resultado de uma vida contemplativa. Uma vida contemplativa. O texto se desenrola, Estevão faz uma defesa da sua fé e na verdade reconta toda a história de Israel e confronta aquela liderança que resiste a ele vai dizer daqui a pouco, a gente vai ver isso, que eles estavam na verdade resistindo ao próprio Espírito de Deus, mas no momento em que eles decidem finalmente apedrejá-lo, desculpa dar spoiler se você não conhece a história, mas você deveria conhecer, ou pode conhecer depois, leia. Mas o fim da história é o martírio de Estevão, ele é apedrejado em praça pública. E no momento em que ele está sofrendo esse apedrejamento, o verso 55 do capítulo 7 diz: mas Estevão, e aí de novo a ênfase, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé no momento do seu martírio. Um homem que vivia cheio do Espírito, vivia uma vida de oração, uma vida de uma autoridade genuína, não de um poder terreno, de controle e manipulação, mas uma autoridade espiritual genuína, fruto de uma intimidade com Deus, de uma vida contemplativa, e no momento do seu martírio ele contempla, ele ergue os olhos para o céu. Eu acho que a postura natural de quem está sendo apedrejado é abaixar a cabeça, né? E os olhos, e tentar de alguma maneira se salvar, se proteger. Mas Estevão ergue o olhar e vê Jesus. Henry Nouwen diz: a oração contemplativa nos mantém em casa, enraizados e seguros, ainda que estejamos na estrada, deslocando-nos de um lugar a outro, por vezes em meio a sons de violência e conflito. A liderança vai nos conduzir inevitavelmente por caminhos de violência e de conflito. Mas se nós desenvolvermos essa vida contemplativa, esse relacionamento com Deus, por meio do Espírito, nós estaremos enraizados em casa, ainda que na estrada. Então, em primeiro lugar, o líder cheio do Espírito tem autoridade. Segundo, o líder cheio do Espírito, ou os líderes cheios do Espírito, são abastecidos enquanto abastecem. O que eu quero dizer com isso? Eles vivem e lideram em comunidade, não isoladamente, não sozinhos. É uma via de mão dupla. Enquanto eles servem e oferecem algo para os
para as pessoas a quem eles servem e lideram, eles são abastecidos e liderados e conduzidos e pastoreados e encorajados também por essa comunidade. Veja que o texto diz lá, voltando para o capítulo 6, verso 1, que o número de discípulos crescia, e aí havia a murmuração dos judeus de fala grega, por causa das suas viúvas que estavam sendo esquecidas, na distribuição diária de alimento. E aí no verso 5 diz, então escolheram Estevão e os outros para dar conta disso. Então qual que era a função de Estevão? Basicamente era uma função de abastecimento, certo? Abastecer as pessoas necessitadas, e particularmente as viúvas, com alimento, com suprimento. Então Estevão está o tempo todo abastecendo. Mas é nesse contexto de vida em comunitária, em que ele está servindo alimento, cuidando de necessitados, cuidando dos vulneráveis, que esse homem é cheio do Espírito Santo. A sequência do texto vai apontar para isso, para o fato de que quando esse homem que alimenta, abre a sua boca para falar, ele está cheio. Perceba, queridos, que o serviço não pode ser algo que só nos esvazia. O serviço enquanto disciplina espiritual vivida em comunidade é algo que nos abastece, que nos alimenta. E é muito comum ouvir relatos de líderes, de pessoas que dedicaram muito tempo à liderança na igreja, seja em qual função for, ou mesmo de pastores, que dizem assim, eu dou, e eu dou, e eu dou, e eu sirvo, e eu cuido, e eu não sou cuidado. Eu nunca recebo. De quantas pessoas eu já ouvi esse relato de que chegaram aqui na nossa igreja exauridas, cansadas, exaustas, porque viviam um tipo de modelo ministerial em outras comunidades em que lhes era exigido o tempo todo oferecer, servir, dar, liderar, fazer um ativismo religioso, e a pessoa chega aqui e diz, pastor, eu só quero receber um pouquinho. Há quanto tempo eu não recebo? E, queridos, percebe que essa é uma distorção do paradigma, porque a vida cristã deveria ser uma vida de dar e receber, sempre, sempre. Aí à medida que nós servimos, nós somos servidos, à medida que nós abastecemos, nós somos abastecidos. Veja o que Paulo diz em Efésios 5, a partir do verso 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, cheios com o Espírito. Agora, como é que a gente se enche do Espírito? Sentando e passivamente ouvindo e recebendo de outros? Não, há uma atividade também esperada, que é falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, e sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E olha como ele conclui no verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Perceba, queridos, que líder ou liderado somos todos irmãos e membros de uma mesma comunidade, e nessa sujeição mútua, em que nós nos submetemos uns aos outros em amor, nós somos cheios do Espírito. Nessa atividade de comunhão, de adoração, de encorajamento mútuo, por meio de palavras, de cânticos, de adoração comunitária, nesse ambiente do culto, da reunião, da comunhão, do convívio, da vida em comunidade, nós tanto abastecemos nossos irmãos, como somos por eles abastecidos, cheios do Espírito. Quanto mais eu encorajo o meu irmão, mais cheio do Espírito eu sou. Percebe? E é uma via de mão dupla. Eu preciso oferecer, encorajar, falar, ministrar, e ao mesmo tempo receber ministração dos meus irmãos, estar nesse ambiente que funciona nessas duas vias. De novo, o Henry Nouwen, se você quiser atribuir a ele a pregação dessa manhã, eu não tenho nenhum problema que você faça isso. Líderes cristãos são chamados a viver a encarnação, ou seja, a viver no corpo. Não somente em seu próprio corpo físico, mas também no corpo coletivo da comunidade, e a encontrar ali a presença do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito, vivendo em comunidade, vivendo juntos, e esse líder cheio do Espírito não pode ser um elemento estranho à comunidade, externo à comunidade. Ele precisa ser parte dela, parte integrante dela, membro do corpo, membro do corpo. Terceiro, os líderes cheios do Espírito frutificam para além das métricas quantitativas.
o verso 15 do capítulo 6, Estevão está no seu discurso e o texto diz: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Parece um bom fruto de uma vida bem vivida com Deus, essa imagem gloriosa refletida na vida de um filho de Deus, não? A Bíblia não pareceu se preocupar muito em registrar quantas pessoas Estevão conduziu a Cristo, quantos milagres ele operou. O texto diz que ele operou sinais e maravilhas, certo? Mas a impressão que a gente tem da história é que a carreira de Estevão foi curtinha, bem curtinha. A gente não sabe exatamente quanto tempo transcorreu entre o capítulo 6 e o capítulo 7 ali, o final da vida de Estevão, mas dá a impressão de que foi logo, não demorou muito para ele ser martirizado. E ainda que tenha sido impressionante o que ele fez, a Bíblia não parece fazer questão de registrar a abrangência do ministério de Estevão, mas faz questão de registrar a profundidade da vida de Estevão com Deus. A abrangência é importante, queridos. A abrangência é importante na obra missionária, na obra evangelística. Jesus mandou a gente chegar até os confins da terra. Isso tem a ver com abrangência, ir longe, pregar o evangelho a toda criatura. Mas a abrangência sem profundidade tem pouco valor. A abrangência sem transformação de vida tem pouco valor. Nós somos chamados para uma vida que produz frutos para além das métricas quantitativas, mas um fruto de uma natureza, de uma qualidade, de um tipo, de uma espécie bem específica. Paulo descreve esse fruto talvez da maneira mais clara em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, o texto que eu repito muito aqui. Mas é o tipo de fruto que eu quero que a minha vida produza, e que eu gostaria muito que a nossa igreja produzisse: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, amabilidade, mansidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu nem sei se eu falei os 9, mas está perto. Percebe que isso é muito difícil de mensurar numericamente, mas não é tão difícil de notar na vida de alguém, né? E Estevão tem sim um impacto de abrangência, de milagres, de sinais, de transformação, mas o tipo de vida que ele vive é o que mais chama a atenção na história dele. Alguém que antes do seu martírio vê os céus abertos e contempla a Deus e a Jesus, alguém cujo rosto tem um brilho de um anjo. É uma história parecida com a de Moisés, né, nesse sentido, que desce do monte e tem seu rosto brilhando, precisa pôr um véu até para olharem para ele. É uma história muito parecida com a de Jesus, na transfiguração, o brilho do seu rosto. É o tipo de vida que nós somos chamados a viver, queridos. Não está além de nós. Aliás, está completamente além de nós. Mas eu creio que Deus tem para nós, deseja oferecer àqueles que o amam e que o buscam. E nós precisamos ser líderes que frutificam para além das métricas só quantitativas. A liderança que Deus nos chama para exercer é a que produz esse tipo de fruto na nossa própria vida e na vida daqueles a quem nós servimos. Amém? Quarto, enfrentam resistência com coragem sacrificial. Nós estamos num período difícil na história para a igreja. E não vai ficar mais fácil, independentemente de quem ganhar as eleições, que eles não se iludam. Isso tem a ver com o coração humano, tem a ver com nossos sistemas, estruturas do que a gente deseja. Poder, controle. Para ser crente de verdade, não para ser evangélico. Ok? Talvez para ser evangélico possa ser mais fácil, mais difícil, dependendo do contexto ou de quem ocupa as posições. Mas não estou falando de ser evangélico, estou falando de ser discípulo de Jesus. Sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. E historicamente, a igreja produziu talvez os melhores frutos e os melhores discípulos quando era mais difícil, culturalmente. E a gente vai ter que decidir
se a gente quer ser esse tipo de discípulo. E se nós formos discípulos cheios do Espírito, esse Espírito nos dará essa coragem sacrificial, coragem de perder, queridos, coragem de morrer, mas permanecer fiel. O capítulo 7, verso 51, traz a última frase, a gota d'água da trajetória ministerial de Estevão, quando ele se volta para o povo e diz: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Aí acabou, né? E vocês acham que ele não sabia o que o aguardava? Quais seriam as consequências de falar esse tipo de coisa? E ele falou ainda assim, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito. Mas há um mal hoje na igreja em que a gente não pode falar aquilo que o Espírito manda falar, porque talvez não seja popular, não seja palatável, não seja agradável para a própria igreja. E liderança nos nossos dias, queridos, vai requerer, o exercício da liderança em todos os níveis, vai requerer a disposição de resistir aos que resistem ao Espírito, como Estevão fez. Vocês estão resistindo não a mim, foi o que ele disse, vocês estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. E ele resistiu a eles. Você pode dizer assim, resistiu mal, né? Ele morreu, não conseguiu resistir muito, ele resistiu, ele morreu fiel. Isso é resistência cristã, não é matar, é morrer sem perder a fé. Queridos, ele seguiu os passos de Jesus, ou não? Não foi exatamente o que o Senhor dele, mestre dele, rei dele, salvador dele, havia feito? Me parece que é o que nós somos chamados a fazer. Essa coragem sacrificial, queridos, é necessária. E veja, só é coragem mesmo quando tem alguma coisa em jogo. Quando há o risco real de que você perca e sofra consequências reais, não virtuais. O risco de ser cancelado, queridos, quem se importa de ser cancelado? Honestamente. Mas isso aqui é coragem sacrificial real. Pegaram pedras e mataram ele. É desse tipo de coragem que líderes cheios do Espírito precisam. E veja como isso combina tão bem com o exemplo de Cristo e com o que eu vou dizer para terminar essa parte do líder cheio do Espírito. Os líderes cheios do Espírito demonstram misericórdia aos seus adversários. Em outras palavras, eles não se defendem, nem se vingam. Estevão confronta: vocês são obstinados e rebeldes e resistem ao Espírito. Aí eles pegam pedras e começam a lançar nele. E a última coisa que Estevão fala, antes de morrer, você poderia dizer: Senhor, você poderia imaginar, Senhor, faz descer fogo do céu para consumi-los. Faz vingança, traz juízo sobre esse povo obstinado. Mas a última coisa que Estevão fala está no verso 60 do capítulo 7. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E de novo é inevitável não pensar em quem? Em Jesus. Jesus está na cruz, diante daqueles que o crucificaram, e ele ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ser cheio do Espírito, queridos, é confrontar com coragem, sim, mas é também ter compaixão e misericórdia, e desejar não que sejam dizimados os que pensam diferente de nós, destruídos, condenados, executados, mas transformados. E o que transforma alguém é a misericórdia, é a bondade de Deus. Paulo diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a bondade, é amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo, porque você respondeu ao mal com o bem. E só para
dar o último crédito para o Henry Nouwen, que você já estava com saudade aqui. Neste mundo permeado de solidão e desespero, há uma demanda imensa por homens e mulheres que conheçam o coração de Deus. Um coração que perdoa, cuida, oferece apoio e anseia por promover cura. Líderes cheios do Espírito. O segundo critério, líderes cheios de sabedoria. Lembra-se? Bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Eu vou deixar o bom testemunho para o final. Cheios de sabedoria. Vou tentar correr um pouquinho para dar tempo de falar disso aqui, pelo menos. A sabedoria é uma virtude fundamental para o exercício da liderança, e é uma virtude fundamental na história bíblica. A gente poderia, inclusive, dizer que toda a Bíblia é uma literatura de sabedoria. Desde o início, a primeira crise, que é a queda, é uma crise a respeito de qual é a fonte de sabedoria. Você vai buscar sabedoria em Deus, e a árvore da vida representa isso, ou você vai buscar sabedoria segundo seus próprios termos e defini-la segundo seus próprios termos na árvore do conhecimento do bem e do mal? Sabedoria essencialmente é isso, distinguir entre bem e mal. Não é uma coisa ruim. Distinguir entre bem e o mal é uma coisa necessária para a gente viver bem. O problema é onde é que a gente busca definições do que é bem e do que é mal. E há 3 dimensões, pelo menos, de sabedoria na Escritura e que são necessárias para o exercício da liderança. Primeiro, sabedoria como conhecer Deus. Sabedoria como conhecimento de Deus. A pessoa cheia de sabedoria sabe quem Deus é e como Deus age. Provérbios 9, 10, texto bem conhecido: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. Há um paralelismo aqui que aproxima essas ideias. O temor do Senhor tem a ver com conhecer Deus. Quem conhece Deus o teme, se prostra, se submete, porque sabe quem Ele é. E a sabedoria tem a ver com entendimento. A pessoa sabe, é essa pessoa então que está crescendo num relacionamento com Deus no contexto da comunidade. Porque nesse relacionamento pessoal e comunitário com Deus é que nós descobrimos quem Ele é, o seu caráter, sua vontade. E é isso que vai nos habilitar a tomar boas decisões. E é isso que é liderança, tomar decisões. Nós só seremos capazes de liderar bem e tomar boas decisões se o fundamento disso for o conhecimento que temos do Senhor. Porque nós queremos liderar segundo a vontade dEle, não nossa. Então o líder não pode ser alguém que conhece somente a cultura, que conhece somente tecnicamente o assunto com o qual ele vai lidar. Mas na igreja de Jesus, o líder tem que conhecer Deus. Tem que conhecer Deus. Porque é no conhecimento de Deus que ele vai adquirir sabedoria para liderar segundo a vontade de Deus, segundo o caráter de Deus. É por isso, queridos, que não é raro encontrar pessoas tementes a Deus, que se relacionam profundamente com Deus e que praticamente não tiveram nenhum tipo de instrução formal, de educação formal na vida, mas são cheias de sabedoria. Uma instituição, patrimônio histórico, cultural, nacional, religioso brasileiro é a Irmã do Coque, não é verdade? É inquestionável, não importa a denominação que você for, você respeita a Irmã do Coque, você tem que respeitar, e muitas vezes, sem denegrir, ok? Nada de preconceito aqui, é admiração genuína aqui, eu estou reconhecendo. Às vezes são pessoas sem muita instrução formal, mas cheias de quê? Sabedoria, aptas para aconselhar, para instruir, para exortar, e como elas exortam, né? Por quê, queridos? Por que são capazes de fazer isso? Porque conhecem Deus. Conhecem Deus. Olha só o que diz no capítulo 4, 2 capítulos antes aí, no livro de Atos ainda. Pedro e João, depois daquela pregada da cura do paralítico na entrada do templo, e os questionamentos que surgem depois disso, olha só, no verso 13. Vendo os líderes religiosos a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Pedro e João, os líderes da igreja, homens iletrados, sem instrução, mas a diferença, queridos, eles haviam estado com Jesus. E é isso que os fez falar com ousadia, com sabedoria, diante dos líderes do seu tempo. Sabedoria é conhecer Deus. Segundo, sabedoria é saber o que fazer. É uma dimensão prática. A pessoa cheia de sabedoria sabe o que fazer. Num contexto em que ninguém sabe o que fazer, e agora? O que a gente faz? A pessoa sábia é aquela que diz, é isso que a gente deveria fazer. Paulo, em Efésios 5, a partir do verso 15, fala da sabedoria como uma capacidade de discernir e aproveitar ao máximo as oportunidades. Olha só, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos, dias maus não são uma exclusividade do Brasil do ano de 2025, ok? Tinha dias maus, 2000 anos atrás, nos dias de Paulo, os dias já eram maus, sempre foram maus, até Jesus voltar os dias vão ser maus, ok? E é nesse contexto que a gente é chamado a servir Jesus, andar com Jesus, pregar Jesus, sempre em dias maus, ok? Os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É isso que a pessoa sabe, está empenhada em fazer. Ela quer compreender qual é a vontade do Senhor, e aí o que acontece? Quando a oportunidade surge, mesmo no dia mau, ela aproveita. Quantas oportunidades nós temos desperdiçado? De dar testemunho de Jesus, de servir o nosso país, de servir a nossa cidade, servir os nossos irmãos, servirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, por falta de sabedoria. A gente se perde em discussões irrelevantes, secundárias, brigas, divisões, contendas, e as oportunidades estão aí, para a pregação, para o discipulado, para o serviço, para o amor, e por falta de sabedoria, e de líderes sábios, nós não as aproveitamos. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, não dá tempo. Ponto 3, para terminar essa parte da sabedoria. Sabedoria como saber como fazer. Sabedoria é conhecer Deus, saber o que fazer e saber como fazer. Porque às vezes a gente até sabe o que precisa ser feito, a gente só não sabe como fazer, não é verdade? Muitas pessoas têm ótimas ideias, que nunca saem do papel. Elas sabem o que deveria ser feito, mas elas esperam que outros façam, ou elas mesmas não sabem como fazer. E a igreja precisa de líderes que conheçam Deus, saibam o que precisa ser feito e façam, saibam fazer, saibam como fazer. Isso vem de Deus também. Sabedoria vem de Deus. A pessoa cheia de sabedoria sabe como fazer. Tem a ver com know-how, queridos. É um termo em inglês, mas que a gente usa muito no mundo, na vida, nas relações de trabalho. Know-how. O que é o know-how? Saber como fazer. E a sabedoria na Bíblia sempre, a sabedoria judaica de forma geral, tem essa dimensão muito prática e utilitária, não no sentido pejorativo, mas de resolver problemas e de ter competências e habilidades necessárias para que a vida humana seja melhor. Essa é a sabedoria e é o fruto da sabedoria. A gente tem alguns exemplos incríveis disso, de pessoas extremamente sábias, extremamente usadas por Deus para resolver problemas quase impossíveis. A história de José aponta para isso, por exemplo. José vai da prisão para o palácio. E quando ele revela o sonho de Faraó, quando ele traz a interpretação do sonho de Faraó, sem ninguém pedir, ele dá o plano estratégico de administração da crise. É isso que o Faraó devia fazer, escolhe um homem sábio e ajuizado, está lá, Gênesis 41, verso 33. Depois de dar toda a interpretação, ele diz, Faraó, você devia escolher um homem ajuizado e sábio, ele não disse que é ele, né, mas vem a calhar, e encarregá-lo de dirigir, veja, de liderar, sabedoria para liderar a terra do Egito. É isso que Faraó devia fazer, no verso 34. Aí ele detalha o plano, vai ter os anos de abundância, você tem que separar 1/5 da produção, eu não sei como ele fez essa conta, como ele sabia disso, mas você vai separar 1/5, vai botar em armazém, vai construir, vai fazer... Ele dá o plano todo. O Faraó, qual é a reação de Faraó? Uai, gente, tem outro para ocupar essa função? O homem interpretou o sonho, deu o plano, sabe o caminho, sabe o que fazer, sabe como fazer. É tu mesmo, José, vai lá, resolve isso para nós.
Pessoa sábia que sabe não só o que fazer e como fazer. E tem um outro exemplo extraordinário, um dos meus favoritos, que é um homem menos conhecido na Bíblia, mas é um homem chamado Bezalel. E a história dele está lá em Êxodo, no capítulo 31, e repare, isso é muito interessante. É a primeira vez na Bíblia que há a menção de um homem sendo cheio do Espírito. Você não sabia disso, eu acho, né? Eu também descobri faz pouco tempo. O primeiro homem que a Bíblia diz que foi cheio do Espírito, não quer dizer que não teve nenhum antes, mas esse é o primeiro que está registrado. É Bezalel. E o que é Bezalel? Quem é Bezalel? Ele é um artista, ele é um artesão, ele é um tapeceiro, ele é um escultor. E o texto diz lá em Êxodo 31, de 1 a 4, disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade, plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Isso é incrível, queridos. A história, não só ele, mas os demais artesãos também são cheios do Espírito, para desenhar o tabernáculo, construir o tabernáculo, os utensílios, as cortinas, as esculturas, a tapeçaria, tudo que ia compor, fazer parte do tabernáculo de Deus, foi feito por esses artistas cheios do Espírito. Então veja, essa sabedoria que o Espírito de Deus dá, é para que a gente trabalhe em benefício dos outros, inclusive usando nossa criatividade, nossas habilidades manuais, nossas competências técnicas, profissionais. Quando cheios do Espírito de Deus, nós usamos tudo isso para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus, amém? Ele quer usar você. Talvez você não vai liderar necessariamente um ministério na igreja, não vai ser um pastor, mas nas suas áreas de atuação seja um líder cheio do Espírito. Busque sabedoria, dê um bom testemunho, que é o nosso terceiro critério aqui, cheio de sabedoria, cheio do Espírito e dando um bom testemunho. Eu não vou ter tempo hoje de me alongar, eu queria desenvolver um pouco mais esse ponto, vai ficar para uma outra ocasião. Eu só vou mencionar um texto que apresenta o que significa, em poucas palavras, ser uma pessoa de bom testemunho. Esse mesmo, a gente já mencionou, eu mencionei semana passada brevemente uma orientação de Paulo para Timóteo, mas Paulo falando para Timóteo a respeito dos diáconos, esse mesmo paradigma que nós desenvolvemos ao longo dessa mensagem. Quem devem ser os diáconos, o qual deve ser o testemunho público dos líderes, dos servos na igreja? Olha só, 1 Timóteo 3, de 8 a 13, os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho, nem a lucros desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Primeiramente devem ser experimentados, ou seja, não pode ser uma pessoa nova demais na fé, uma pessoa que nunca foi testada com responsabilidade. Depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas. Muitos aqui pensam que Paulo está se referindo às diaconisas, mulheres exercendo o diaconato. Outros acham de outra maneira, são as esposas dos diáconos. Não vou entrar nessa discussão aqui hoje, mas as mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercerem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Perceba que a história começou com um problema: precisa distribuir comida para as viúvas. E esse é o padrão para qualquer liderança na igreja, porque todo serviço ministerial importa, porque é feito em nome de Deus, para a glória de Deus, para o bem da igreja de Jesus. E esse é o padrão. Esse é um bom testemunho para qualquer líder cristão. Se não cumpre esses requisitos, não é que a gente não vai amar, não é que a gente não vai acolher, não é que a gente não vai buscar restaurar, mas está, pelo menos temporariamente, desqualificado para liderar a igreja de Jesus. Eu falo isso com todo temor, todo temor. É só a graça de Deus para sustentar qualquer um de nós em qualquer posição de liderança. Mas nós queremos ser líderes cheios do Espírito, cheios de sabedoria, e que sustentam um bom testemunho para a glória de Deus. E aí, para realmente terminar agora, onde essa trajetória de liderança termina? Qual é o ápice?
Qual é o ponto mais alto que um líder pode alcançar? Ele lidera bem. Qual é o ápice? Tem igrejas que estabelecem toda uma carreira e trajetória ministerial, e vão criando até distinções terminológicas para isso. Você começa como diácono, aí você vira pastor, aí você vira bispo, você vira apóstolo, você vira super apóstolo, como lá em Corinto, né? E não me parece que essas distinções são bíblicas. Pastor, presbítero, bispo são sinônimos do Novo Testamento. Você pode ter diferenças, talvez, hierárquica, supervisão, ok. Mas, queridos, qual é o ponto mais alto da liderança? Eu li um trecho mais cedo do Henry Nouwen em que ele citava a pergunta de Jesus para Pedro. Lembram-se do contexto da restauração de Pedro em João capítulo 21, depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele se arrepende, chora amargamente, ele vive aquele momento de crise, Jesus ressuscita, e ele tem um encontro agora na praia, tendo ido pescar de novo, voltado a pescar. Ele é encontrado por Jesus na praia. Pedro, que havia sido destacado por Jesus como um líder da igreja, um líder do movimento. Pedro, que era geralmente o primeiro a falar, o que tinha as respostas, ainda que fossem erradas, mas ele tinha a resposta. Pedro impetuoso, Pedro corajoso, Pedro que diz: Jesus, se for necessário eu morro contigo. Não, Pedro, você vai me negar hoje mesmo, 3 vezes. Mas ele era esse cara, líder, o líder nato, como a gente gosta de falar. Pedro agora está na posição de precisar ser restaurado pelo mestre. E o processo de restauração, de forma muito didática, como ele havia negado 3 vezes, inclui 3 perguntas: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E 3 recomissionamentos, não sei se existe essa palavra: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro está nesse lugar com Jesus, em que o texto chega a dizer que ele ficou triste. A 3ª vez que Jesus perguntou: tu me amas? A resposta dele é: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que alguns dias atrás eu falhei, talvez sem retorno. Eu que disse que ia dar a minha vida por ti, eu que o Senhor chamou de pedra, de rocha, para participar da construção da tua igreja, para servir a tua igreja como líder, como fundamento. Eu que me apresentei sempre como aquele que tinha soluções e sabia os caminhos, que tinha coragem e impetuosidade de me lançar nas águas e caminhar sobre elas. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que, tendo falhado tão terrivelmente, ainda assim eu te amo. E é um amor falho, e é imperfeito, e eu provavelmente agora entendo que não sou digno, eu não sou capaz de fazer o que o Senhor tinha me dito que eu faria. E 3 vezes agora o Senhor me pergunta: tu me amas? E 3 vezes o Senhor diz: cuida das minhas ovelhas, lidera o meu povo. E aí Jesus diz algo para Pedro no verso 18, que é: em verdade lhe digo, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. É uma boa descrição de Pedro, né? Cara livre, bem resolvido, cheio de opiniões, um líder. Vou para onde eu quero, quem quiser vem comigo. Mas Pedro, quando você for velho, você vai estender as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O fim e o ponto mais alto da vida e da trajetória de liderança de Pedro seria ser liderado, ser conduzido. O texto deixa claro que isso tem a ver com o martírio de Pedro, por amor a Jesus.
Mas historicamente, queridos, na tradição de formação espiritual, esse é um texto, é uma palavra de Jesus que é usada como uma referência para maturidade cristã. Sermos não os que tomam outros pela mão e levam para onde eles não querem ir, mas sermos aqueles que estendem as mãos e se deixam levar, e se deixam conduzir, mesmo que para onde nós não queiramos ir, mesmo que como Estevão e como Pedro e como quase todos os líderes fiéis a Cristo na história da igreja, para um lugar de sofrimento, de humilhação, longe dos holofotes, longe das posições de poder e de influência terrenos. É liderar, mas é muito mais ser liderado. Logo Pedro. O Richard Foster diz assim: há uma grande diferença entre ser servo e servir. Quando optamos por servir, ainda estamos no comando. Sabe, a gente serve de acordo com a escala. A gente serve de acordo com a nossa conveniência. A gente serve a quem a gente quer servir. A gente serve a quem, de alguma maneira, a gente acha que merece ser servido. A gente serve na área que a gente gosta. A gente serve com o que a gente quer. A gente serve no tempo que a gente determina para isso. Mas quem é servo é diferente. Quando optamos por servir, ainda estamos no comando, mas quando escolhemos ser servos, abrimos mão do direito de estar no comando. E a surpresa maravilhosa é a seguinte: há uma grande liberdade nisso. Se escolhermos viver assim, as pessoas não poderão nos manipular. Queridos, o servo de verdade é imanipulável. Eu acabei de inventar essa palavra. Não dá para manipular, porque ele está lá para servir. Vai manipular como? Vai dizer, você tem que servir mais. Eu sou um servo, é a única coisa que eu faço, eu estou servindo o tempo inteiro. Veja, não é seguir comandos autoritários, a gente já falou muito sobre isso, né? Paradigmas errados de liderança, não tem a ver com isso. Não é uma submissão irrestrita, incondicional à crítica, não é isso. Mas o servo de Jesus vai com Jesus para onde ele levar e faz o que ele pede. Passamos a ficar, ele conclui, as pessoas não poderão nos manipular, por quê? Porque passamos a ficar disponíveis e vulneráveis. Nós queremos liderar e servir assim, queridos, disponíveis e vulneráveis. Pastor, essa igreja tem problemas. Eu sei, você quer que eu te conte quais? Muitos, vamos lá. Pastor, está errado isso. Ô, meu irmão, provavelmente está mesmo. Vamos conversar, vamos pensar junto, vamos buscar uma solução. Pastor, as coisas não podem ser assim. Amém, me ajuda a enxergar como elas podem ser melhores. De verdade, queridos, nós não queremos que vocês pressuponham que nós temos todas as respostas, sabemos tudo. Mas é um desafio para nós também, para mim. De vez em quando é bem tentador controlar e manipular, confesso, é tentador. Seria mais rápido resolver algumas coisas, resolver entre aspas, mas não é assim que Jesus ensinou, não foi assim que ele fez. E agora eu prometo que eu termino mesmo citando Henry Nouwen. Uma das maiores ironias da história do cristianismo é a regularidade com que os seus líderes cederam à tentação do poder político, militar, econômico, moral ou espiritual, ainda que continuassem a falar em nome de Jesus. E a ironia é essa: o qual não se apegou ao seu poder divino, mas se esvaziou de si e se tornou um de nós. A gente provavelmente vai voltar nessa citação na nossa conversa sobre política daqui a um mês, ok? Porque cabe perfeitamente. A maior de todas as tentações é considerar o poder um instrumento propício à proclamação do Evangelho. A extensa e penosa história da igreja é uma história de pessoas constantemente tentadas a escolher o poder
em vez do amor, o controle em vez da cruz, a liderança em vez da condição de lideradas. Os verdadeiros santos são aqueles que resistiram a essa tentação até o fim e, desse modo, nos serviram de fonte de esperança. Então, queridos, depois de um mês falando de igreja, pensando em igreja, já 2 meses falando sobre servir, a minha oração é que sejamos uma igreja de servos, e assim seremos uma igreja de bons líderes. Certamente não de grandes líderes, mas se Deus quiser e permitir, de bons líderes. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, como nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Nosso coração ainda é muito apegado, Senhor, às tentações do poder, do controle, da influência. A gente ainda deseja, eu ainda desejo, Pai, muitas vezes, que as pessoas me ouçam e sigam as minhas ideias e opiniões e vontades e preferências. Eu quero ser liberto disso, Senhor. Eu quero ser livre disso. Eu quero ser essa pessoa vulnerável diante dos meus irmãos e do Senhor, Pai. Eu sei que eu ainda não sou. Me ajuda. Nos ajuda como igreja, Senhor. Nós queremos ser uma igreja de servos. Nós não queremos ser uma igreja de líderes. Nós queremos ser uma igreja de servos. E aqueles de entre nós que o Senhor comissionar para exercer algum tipo de liderança, que sejam eles os primeiros a servir, que sejamos nós os primeiros a servir, e dar a nossa vida, entregar a nossa vida em amor sacrificial, como Jesus fez, como Estevão fez, como Pedro fez, como Paulo fez, como tantos fizeram antes de nós. Ajuda-nos a pisar essa estrada da obediência, da fidelidade, da humildade, da submissão, do amor sacrificial, enquanto vivemos dias em que todos desejam trilhar outro caminho, da grandeza, da influência, dos títulos, das posições, dos muitos seguidores, da riqueza, da fama. Oh Jesus, nós somos essa igreja, nós não estamos fora dessa igreja, nós somos essa igreja, a igreja evangélica do Brasil, no mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Em dias tão confusos no nosso país, dá-nos sabedoria para viver de modo digno do Evangelho, e para sermos sal da terra, luz do mundo, dando um bom testemunho. E enche-nos do Teu Espírito, Senhor, para que tenhamos uma autoridade que não vem de nós, não vem das posições que ocupamos, mas vem do Senhor, e por isso é irresistível. E se enfrentarmos resistência e tivermos de sofrer por causa dela, dá-nos essa coragem sacrificial e a misericórdia necessária, para que caiamos glorificando Teu nome, sendo fiéis, perseverando, permanecendo. Abençoa essa igreja, Pai, abençoa os líderes dessa igreja. Dá-nos essa graça, Senhor, de sermos uma igreja de servos, e que o Teu nome seja glorificado entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.